Saudações planetárias! Vamos dar início hoje à segunda parte da aula 1, Agroecologia, Fundamentos e Aplicação Prática. Continuando com o nosso assunto, quero destacar hoje, como algo extremamente importante para a compreensão de todos, o solo como organismo vivo. Bem, o solo é produto da degradação da rocha ao longo do tempo. E para que essa rocha se converta em solo, foi necessário milhões, bilhões de anos a rigor, com a atuação dos organismos, do clima e do tempo. É fundamental que nós tenhamos em vista que para uma boa produtividade vegetal, nós precisamos manejar adequadamente o solo. E o solo não é apenas um repositório de nutrientes. O solo, antes de tudo, é um organismo vivo. Por que um organismo vivo? Porque convivem lá no seu interior micro-organismos, meso-organismos e macro-organismos. E são esses seres responsáveis pela vida e pela atividade biológica do solo. Sem esses seres não seria possível a obtenção de boas produtividades. Tanto é verdade que em solos onde a vida biológica está comprometida, invariavelmente a produtividade vegetal é baixa e os solos estão empobrecidos. Bem, o solo, como nós dissemos, é antes de tudo um sistema trifásico, composto por uma parte sólida, argila, silt e areia, uma parte líquida, que nós chamamos de água do solo, mas o correto é chamar de solução do solo, e uma parte gasosa, composta pelos gases, dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrogênio molecular, entre outros gases que estão presentes, que fazem uma relação de troca com a atmosfera. Bem, mas para que esse solo tenha as condições adequadas de possibilitar a produção de plantas, é necessário que nós criemos sempre leito de semeadura, onde há as condições mais adequadas de temperatura, de oxigênio, e de arrumação das partículas do solo, aquilo que nós chamamos de geometria de poros, possibilitem que o sistema radicular se desenvolva adequadamente, capture nutrientes, capture água e assim consiga realizar também com a absorção da luz e do CO2 a fotossíntese. Para isso, nós precisamos, por vezes, criar as condições mais adequadas. Revolver solos tropicais é um equívoco. Adequado é não utilizar equipamentos que revolvam os solos, porque quando fazemos isso, nós deterioramos os atributos fundamentais do solo, entre os quais a estrutura do solo, que é fundamental não só para a retenção de umidade, mas também para possibilitar a organização da vida e para fazer com que os solos não fiquem compactados. Quando nós queremos preparar solo para a agricultura orgânica, para a agroecologia, um equipamento adequado é o arado escarificador. Pois bem, esse equipamento ele proporciona uma limpeza da área, um revolvimento apenas superficial na forma de ciscar o solo, criando condições para que a planta se desenvolva adequadamente e, ao mesmo tempo, não revolve o solo, submetendo a intensa radiação solar, especialmente em algumas regiões do Brasil, que poderia ter um efeito devastador sobre a biologia do solo. O solo, como sistema trifásico, também tem um componente chamado matéria orgânica. Matéria orgânica é toda matéria que tem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Pois bem, esses nutrientes, quando combinados, formam moléculas grandes ou macromoléculas de lipídios, de carboidratos, de proteínas, de vitaminas, enfim, moléculas grandes onde os nutrientes são aprisionados. E com a decomposição dessa matéria orgânica, esses nutrientes são então novamente liberados para o solo e na solução do solo, ou retidos pelos colóides inorgânicos,
argila e orgânicos, humus do solo, são novamente aprisionados, aproveitados pela planta na solução do solo e novamente formaram tecidos vegetais, ramos, folhas, frutos, flores, e novamente teremos como resultado a produtividade vegetal. Então é fundamental que nós tenhamos em vista que matéria orgânica é condição absolutamente essencial para a obtenção de boas produtividades em solos tropicais. E como nós fazemos isso? Bem, nós podemos produzir essa matéria orgânica na própria propriedade, e ela terá, entre outras funções, reter mais água, melhorar a estrutura do solo, melhorar a drenagem do solo, melhorar o desenvolvimento e a proliferação de micro-organismos. Com essas condições satisfeitas, a produtividade vegetal será atingida. Não manejar dessa forma significa, sobretudo, reduzir a produtividade vegetal. A matéria orgânica pode ser obtida de diferentes formas. Na propriedade, nós podemos também produzir matéria orgânica. É bom que se tenha em mente que, quando se fala em matéria orgânica, não se deve restringi-la à aquisição dos estercos, como mais comumente é conhecida, mas, sobretudo, entender que a matéria orgânica pode ser produzida dentro da propriedade com resíduos vegetais compostados com resíduos animais. Então, a produção de composto a partir de resíduos vegetais e excrementos animais é uma excelente opção, porque se elimina inclusive micro-organismos com potencial patogênico e pode ser perfeitamente produzida dentro da propriedade, aproveitando-se os restos culturais de toda a espécie. Uma outra opção que nós teríamos é a adubação verde. Os adubos verdes também se constituem em matéria viva e depois matéria orgânica morta, que pode também ser aproveitada pelas plantas, retornando nutrientes como nitrogênio, como fósforo, como cálcio, como enxofre, como potássio, como outros nutrientes são essenciais e fundamentais para a vida vegetal. Mas além desses, nós podemos também ter os adubos líquidos, adubos sólidos e adubos líquidos, como por exemplo o biofertilizante, líquido, o bocache, o verme composto, o composto mais comum obtido pela mistura de materiais vegetais e animais. Enfim, é possível produzir adubos dentro das próprias propriedades, retirando assim a dependência da produção vegetal por adubos sintéticos adquiridos fundamentalmente na indústria. Portanto, asseguro que é possível ter boas produtividades a partir de um manejo da propriedade como organismo sustentável, como organismo vivo. Em algumas situações, também é recomendável que nós possamos adquirir, sobretudo, os fertilizantes minerais naturais. Por exemplo, os pós de rocha ou os fosfatos naturais. Esses produtos, eles acrescentam muito à produtividade vegetal, porque eles recuperam características do solo originalmente existentes, mas que foram perdidos por conta de manejo inadequado do solo. Assim, os pós de rocha e essa prática conhecida como rochagem e os fosfatos naturais podem devolver ao solo nutrientes perdidos pela irrigação, pelo revolvimento do solo e pela extração de nutrientes por parte das plantas. De modo que rochagem e retorno ao solo de minerais naturais é uma estratégia que também se revela fundamental para, junto com as outras estratégias e as outras práticas agroecológicas, garantir uma boa produtividade vegetal. Mas vamos destacar aqui o papel da adubação verde, pela importância que essa prática tem, que ela vem assumindo nos últimos tempos. A adubação verde ficou durante um bom tempo em stand-by, sobretudo por conta do fenômeno da Revolução Verde, que priorizou fundamentalmente a utilização de fertilizantes químicos. Os fertilizantes químicos, pela sua elevada concentração de nutrientes e alta solubilidade, acabou predominando nos sistemas de produção de alimentos, de commodities também. Mas na agricultura orgânica, na agroecologia, tais fertilizantes químicos são excluídos, eles não são admissíveis, por várias razões que aqui agora não cabe abordar, mas fundamentalmente entender que para a prática da agroecologia e da agricultura orgânica, nós podemos perfeitamente
obter nutrientes a partir da adubação orgânica, utilizando leguminosas, utilizando gramíneas, utilizando crucíferas, compostas, entre outras plantas. De modo geral, tenhamos em vista que tudo que está na entrelinha dos cultivos, o chamado mato, pode ser adequadamente utilizado para recomposição, para recuperação das características de fertilidade originais dos solos, perdidas por conta do manejo intensivo resultante do modelo convencional de produção agrícola. De modo geral, os agricultores se preocupam muito com como fazer para controlar as chamadas pragas e doenças, que também acometem as plantas no sistema agroecológico ou na agricultura orgânica. É bom enfatizar que o termo pragas e doenças não é muito adequado. Talvez o mais razoável fosse falar em indicadores de mau manejo. Significa dizer que a ocorrência de tais seres no ambiente deveria ser visto como algo absolutamente natural e não comprometer a produtividade vegetal. Quando isso ocorre, significa dizer que o sistema não está em equilíbrio no conjunto das suas práticas. É claro que não significa também dizer que não devemos fazer algo. Sim, devemos apelar para uma série de recursos que nós temos, desde práticas preventivas para a saúde vegetal, a saúde das plantas, até práticas efetivamente curativas. E para isso nós lançamos mão de inúmeros produtos naturais, como por exemplo o leite para controle do oídio, ou o óleo de algodão para controle de lepidópteros, timídeos, para o uso também do óleo de alho, da cáusula sufocáustica, do biofertilizante líquido, entre outras inúmeras opções que nós podemos lançar mão em função da detecção do nível de dano econômico na cultura. É bom termos em mente que se temos o clima adequado, o solo adequadamente manejado e a variedade indicada para aquela região, cerca de 70% a 80% dos problemas estarão resolvidos. Os outros 30% ou 20% resultarão do manejo adequado da fertilidade e, eventualmente, de se lançar mão de substâncias coadjuvantes, todas naturais, para o controle das chamadas pragas e doenças, e que eu prefiro designar como indicadores de mau manejo. Também é importante destacar que as plantas sofrem com as intempéries climáticas ou com a variação do clima. E aí as plantas produzem radicais livres, espécies reativas de oxigênio, por conta de temperaturas muito elevadas, muito baixas, excesso de luminosidade, entre outros fatores, ou o acometimento de pragas e doenças. Bem, ventos intensos, por exemplo, requerem medidas que atenuem a intensidade desses ventos. Aí nós lançamos mão, por exemplo, da prática vegetativa de quebra-ventos. Qual é o objetivo? Atenuar o efeito danoso que o vento pode ter sobre frutos, flores e folhas das plantas, reduzindo e comprometendo a produtividade vegetal. E essa tecnologia tão simples está também relacionada a um conjunto de outras práticas agrícolas que podem e devem ser utilizadas dentro da propriedade, integrando as suas possibilidades: produção animal, produção vegetal, conservação ambiental, agroindustrialização dos produtos de origem vegetal e animal, tendo a perspectiva que a propriedade é um organismo e, como tal, deve ser sustentável, integrando práticas de conservação e de proteção ambiental até práticas de interesse agrícola e animal. Em regiões que chovem muito, a prática da calagem pode se fazer absolutamente imprescindível. A prática de calagem visa, sobretudo, eliminar a acidez e a presença de alumínio tóxico no solo. Bem, nós lançamos mão da calagem, mas com critérios, Há limites para o uso dessa técnica, como reposição de cálcio e magnésio no solo, mas também com eliminação do alumínio tóxico, do manganês, eventualmente do hidrogênio, nas condições em que torna o solo ácido. Pois bem, solo ácido significa não disponibilizar muitos nutrientes, e para tal a gente pode precisar lançar a mão da calagem para fornecer o cálcio, para aumentar a disponibilidade de fósforo, para eliminar a quantidade de alumínio e manganês eventualmente existente, para aumentar a agregação das partículas do solo, para diminuir a compactação do solo, também para favorecer um desenvolvimento adequado do sistema radicular, para aumentar ou ampliar a capacidade do solo de absorver água e nutrientes,
e, por fim, para oferecer resistência ao estresse hídrico e, eventualmente, ambiental provocado por condições inadequadas localmente. A gessagem é também uma prática agrícola que visa fornecer cálcio e enxofre e também eliminar sódio do solo. Essa prática pode também ser utilizada sob critérios, desde quando essas condições que mencionei se façam presentes e requeiram o aporte do gesso agrícola que nós estamos falando, fornecer cálcio, fornecer enxofre e eliminar a presença do sódio. Isso ocorre em regiões semiáridas, é muito comum em regiões semiáridas, nós temos a presença do sódio e o gesso agrícola é indicado para a correção dessa condição. Claro que o gesso agrícola, além de tudo, melhora o aproveitamento da água, melhora o desenvolvimento radicular, como vocês podem observar nesse gráfico que nós temos a aplicação em profundidade, a situação sem gesso e a aplicação de gesso ao longo do perfil. Então, observe, quando a gente aplica o gesso ao longo do perfil, você tem uma distribuição mais regular do sistema radicular, se concentrando algo com quase 60% nos primeiros 30 centímetros, o que vai favorecer o aproveitamento de um volume maior do solo, portanto, com aspectos positivos à produtividade vegetal. Não se pode falar em agroecologia e agricultura orgânica sem levar em conta a importância da rotação de culturas. A rotação de culturas é uma técnica milenar extremamente importante, adotada por populações tradicionais e que nos ensinam que a gente não deve, todo o tempo, estar colocando a mesma espécie na mesma área. Portanto, a rotação pode ser feita no tempo e no espaço. No tempo, quando eu vario durante o ano, as espécies, e no espaço, quando eu pego aquela área e também vario as espécies naquela área. O ideal é integrar as duas situações, no tempo e no espaço, para que a gente então possa ter diferentes demandas em relação a nutrientes, água, temperatura, umidade relativa do ar, quantidade de água, oxigênio no solo, profundidade do sistema radicular, ocorrência de pragas, doenças, enfim, um conjunto de características que definissem melhor o aproveitamento do potencial local de solo e clima para uma adequada produtividade vegetal. Em sendo assim, a rotação de cultura é uma prática absolutamente imprescindível e nós queremos reafirmar isso no sistema de produção orgânica e na agroecologia. Na agricultura nós podemos fazer a atividade de adubação chamada adubação química ou a atividade de adubação chamada adubação orgânica. Na agricultura orgânica, na agroecologia, nós fazemos fundamentalmente a adubação orgânica, que é a incorporação de resíduos animais e vegetais ao solo, visando fornecer nutrientes às plantas. A gente pode fazer isso através da compostagem, da vermicompostagem, da adubação verde, da produção de biofertilizantes líquidos. Todos eles são responsáveis pela devolução de nutrientes que foram perdidos por sucessivos ciclos de cultivo na mesma área. E por isso que essa atividade deve estar adequadamente integrada com a rotação de culturas, com a consociação de culturas, com outras práticas agrícolas que visam potencializar o seu efeito. De modo que a adubação orgânica é absolutamente indispensável para os processos de produção, que retém mais água, favorece o desenvolvimento de micro-organismos, devolve nutrientes ao solo, regula a temperatura do solo, enfim, tem um conjunto de características que a tornam indicada para a atividade da produção orgânica de alimentos. Bem, a consociação de culturas é uma outra prática muito importante. Sempre que possível, é desejável o consórcio de culturas. Os agricultores familiares, agricultores tradicionais, populações e povos tradicionais já fazem isso quando, por exemplo, consociam o feijão e o milho. É ideal e adequado que em uma mesma área tenha mais de uma espécie. É claro que alguns fatores vão determinar isso, o tamanho da área, a capacidade de mecanizar a colheita em maior ou menor intensidade, as características das duas espécies que estão sendo colocadas, enfim, um conjunto de características que precisam ser vistas, mas sempre que possível, a consociação permite a obtenção de mais de uma renda na mesma área. Então isso é desejável, sobretudo de espécies de famílias diferentes, que têm demandas nutricionais e demandas de natureza de temperatura, de insolação,
de crescimento, de aproveitamento das características do solo bem diferenciadas. Então, essas espécies se complementam estando no mesmo local. A chamada cobertura morta, o mulching, é uma técnica extremamente importante, notadamente em regiões áridas e semiáridas. Mas, de modo geral, em toda a agricultura, essa prática deve ser utilizada. É uma prática protetiva, também de reposição de nutrientes ao solo, também de reter a umidade, né? De evitar os processos erosivos, sobretudo a erosão hídrica, mas, além de tudo, é uma prática simples que pode ser adotada por todo e qualquer agricultor. Nada mais é do que a distribuição de matéria orgânica sobre a região próxima ao colo da planta, fazendo com que aquela região receba uma proteção adicional contra as intempéries climáticas e contra o excessivo volume de água existente em algumas regiões e também contra o excessiva insolação que em algumas regiões isso é muito intensa. Bom, uma outra forma de se fazer a cobertura morta é utilizando também filmes plásticos. Através de filmes plásticos nós também poderemos proteger o solo, assegurar um melhor controle de ervas e um adequado desenvolvimento das plantas. Claro que aí requer um conhecimento mais especializado sobre qual filme utilizar, em que condição mais adequada utilizar, e para isso convém que o agricultor nesse instante se informe com assistência técnica qual a melhor opção. Bem, meus amigos e minhas amigas, nós acabamos de concluir agora a segunda parte da primeira aula. Ficamos hoje por aqui e nos veremos na próxima videoaula. Saudações planetárias!